E quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E qual pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se também lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também lhe pedir um ovo, lhe darás um escorpião? Pois se vós sede mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Louvado Aleluia. seja o nome do Senhor. Até o versículo 13, a nossa meditação nessa noite. Meditando na palavra do Senhor e sabendo que desde Gênesis, né, irmãos, Apocalipse, a Bíblia não deixa de mencionar a pessoa bendita do Espírito Santo, né? Saber que o Espírito Santo é um ser, é uma pessoa, e isso é importante para o nosso conhecimento, para que assim possamos ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma força, né? Não é uma energia. Ele é um ser. Ele é o próprio Deus. Com sentimentos, um Espírito Santo, ele é muito importante para que nós possamos manter uma vida de vitória. Aleluia. Irmãos. Aleluia. Eu acho que no meu pensamento, a maior riqueza que alguém na terra possa adquirir é o Espírito Santo. Espírito Santo de Deus na vida de um ser, de alguém que deseja, almeja a viver na presença de Deus. O Espírito Santo é atuante em nossas vidas, né? A importância de pedirmos o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Há uma importância grande, porque o Espírito Santo, ele almeja, ele deseja manter um relacionamento com a gente. Cada um de nós, em especial aqueles que reconhecem a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o sacrifício na cruz do Calvário. E aí passamos a desejar a viver uma vida em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Aleluia, Jesus. É importante nós buscarmos, nós pedirmos. E acima de tudo, há um privilégio grande para cada um daqueles que o têm. Daqueles que o têm. A você, a mim, a nós que reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, a Bíblia diz que ele passa a morar em nós, a viver conosco, habitar em nós. Passamos a ser sua morada. Aleluia. Que privilégio. É verdade. Glória a Deus. Que privilégio. Aleluia. A Bíblia fala lá em João que o Espírito Santo, que o mundo não conhece. Aleluia. Nem pode ver e nem conhece. Glória a Deus. Aí João vai dizer que nós conhecemos e ele habita em nós. Um privilégio grande, tremendo, da parte de Deus para nós, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele tem
as suas funções especiais a favor da igreja, daqueles que reconhecem a Jesus, Glória, glória, glória. ou que reconheceram e que reconhecem a Jesus como o Senhor de sua vida. Aleluia. Há uma parceria grande e muito maravilhosa de termos o Espírito Santo. O texto base que há pouco acabamos de ler, Lucas, ele fala sobre o buscar, Aleluia. o pedir, Aleluia. a procurar ao Espírito Santo. Ele diz que os nossos pais terrenos, sendo falhos, ele dará aos seus filhos boas coisas, boas dádivas. O texto inicia assim. E ele fala que quando pedimos, dai-se-vos-á. Quando buscamos, o acharemos. Agora, Tiago diz que muitas das vezes nós não recebemos porque pedimos mal. Tiago diz que nós pedimos para os nossos próprios deleites, nossos próprios prazeres, para o nosso ego. Então, eu faço uma pergunta nessa noite para você e para mim. O que temos pedido a Deus? O que temos buscado, desejado da parte de Deus para nós? Glória a Deus. O que temos buscado? O que temos pedido? Qual é o seu desejo? Qual é o meu desejo? Qual é o nosso anseio? Aleluia. Sei que em nossa vida, em nossa existência, há uma carência em nossas vidas, em todas as esferas da vida, no modo geral. Mas, o que temos pedido? É uma pergunta. O que você, o que eu, o que nós temos buscado, insistido em pedir a Deus, em buscar ao Senhor? O que eu acho mais lindo no texto é que quando, no verso 13, diz assim: pois se vós, sendo mau, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Aleluia. quanto mais dará o vosso Pai Celestial o Espírito Santo, Aleluia. o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é uma dádiva. O Espírito Santo, irmãos, é uma riqueza para nós. Ele poderia dizer aqui que o vosso Pai Celestial dará o ouro, a prata, a riqueza que vós pedirem. Mas ele faz menção da pessoa bendita do Espírito Santo. Talvez nós tenhamos pedido tantas coisas, mas esquecemos de pedirmos o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Vivemos tempos difíceis, espiritualmente falando. Tempo de crise financeira, tudo muito difícil. Talvez nós tenhamos pedido conforto, talvez temos pedido bens materiais, riquezas, talvez para que nós venhamos viver uma vida quieta, tranquila. Mas
nada disso que pedimos, materialmente falando, coisas superficiais, inanimadas, não se compara com a pessoa bendita do Espírito Santo, que nós precisamos buscarmos. É tempo de nós buscarmos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. De uma forma ainda que desejamos. A palavra fala no Salmo 42, o salmista, ele diz as seguintes palavras, dizendo assim: assim como a coça anseia pelas correntes das águas, Glória. assim Aleluia, Jesus. brama a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O salmista, ele está dizendo que tem sede de Deus. Tem desejo de Deus, do Espírito Santo, em sua vida. Chega momento de nossas vidas que precisamos ter o Espírito Santo de Deus. Ele não está distante, ele não está longe. Só precisamos fazer aquilo que nós lemos no texto base: pedir, buscar. Buscar. Podemos até dizer, como diz o texto anterior, importunar Deus, o Espírito Santo, para adentrar em nós, para fazer morada em nós, para termos o gozo da vida, a alegria de viver. Porque sem o Espírito Santo de Deus, seremos mais um em meio à multidão. Seremos como uma folha talvez seca, levada ao vento. Mas, desejando o Espírito Santo, e certamente encontrando, que encontraremos, porque Deus é sensível ao nosso clamor, e Ele dá boas coisas a nós, inclusive o seu Santo Espírito. Irmãos, não tem coisa melhor. Glória a Deus. Chega o momento da nossa vida que nós estamos abatidos, Aleluia, Jesus. estamos cabisbaixos, estamos entristecidos, mas logo vem a pessoa bendita do Espírito Santo, Aleluia. alegrando o nosso ser, trazendo em nós a esperança de um futuro melhor, da salvação eterna, trazendo em nós a lembrança que há um Deus ao nosso favor, que há um Cristo ressurreto que nos fez promessa, e nós faz lembrarmos de tudo Aleluia. o que diz respeito às promessas de Deus. Glória a Deus. Pai, Senhor. Quando não temos e Ele está ausente de nós, nós não temos expectativas de esperança melhor. Nós não temos expectativas de uma vida, talvez, que almejamos melhor. De uma alegria que espontaneamente, instantaneamente, ela vem em nosso ser, alegrando a nossa alma, o nosso viver, em meio a toda a dificuldade, as circunstâncias, as situações que sobrevêm sobre nós. Mas nada vai nos abalar tendo o Espírito Santo. Glória a Deus. Nada vai nos entristecer tendo o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu na vida dos discípulos, posteriormente apóstolos, que foram perseguidos, que viam seus amigos, irmãos morrerem à espada, e nada disso abalavam eles. Nada disso abalava eles. Por quê? Porque eles tinham o Espírito Santo de Deus, a qual foi derramado na vida de cada um deles, e também nós aqui, em nossa vida, para louvor da glória do Senhor. Jesus, ele deu um conselho no seu ministério terreno,
em um momento oportuno de uma festa, festa do tabernáculo, se eu não estou enganado, lá em João, capítulo 7, a partir do verso 37, ele, estando naquela ocasião daquela festa, ele exclama a todos, dizendo as seguintes palavras. Aleluia. Aleluia. O escritor narra da seguinte maneira: e no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas manarão, fluirão do seu ventre. Glória a Deus. Glória. Na continuação do texto ele diz: e isto disse ele do Espírito Santo, que lhes haviam de receber aqueles que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não era vindo, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia, ela vai mencionar, vai revelar a Jesus, ao Espírito Santo como a água. A água, nós não vivemos sem a água. A água mata a sede. A água é vida. A água nos faz viver. Sem água nós não sobrevivemos. E isso quer dizer também, sem o Espírito Santo, nós não sobrevivemos neste mundo. Nós não sobrevivemos neste mundo de uma forma feliz com Deus, feliz com a vida, esperando o dia da redenção, o dia da volta de Jesus. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não suportaremos. Mas, tendo essa força, esse ser, essa pessoa maravilhosa do Espírito Santo em nós, o companheiro fiel, o amigo fiel de todos os momentos, que é o Espírito Santo. E saiba que o Espírito Santo, ele é Deus. Assim como Deus soberano, assim como Jesus Cristo. Então o Espírito Santo, ele na Bíblia simboliza a água. E por isso que Jesus falou: quem tem sede, vem a mim e beba. E você vê no texto do versículo 39, ele disse do Espírito Santo, que eles a iam receber. Aleluia. Que nós iríamos receber. Glória. Isso mana dentro de nós. Isso flui dentro de nós. Ainda que queremos relutar contra a presença dele em nós, vivendo momentos opostos, talvez pegando algum atalho, querendo deixar o Espírito Santo por algum momento de lado, ou querer esquecer talvez totalmente, talvez colocando dúvida de sua existência, porque quando pedimos, temos que pedir com fé, crendo que ele existe, que ele é galardoador, e todos nós que buscamos a ele. Sem duvidar, porque se duvidarmos, seremos como as ondas do mar. Simplesmente iremos e voltamos e nada recebemos e não temos firmeza. Mas pedimos ao Espírito Santo para abundar, para habitar de uma maneira abundante em nossas vidas, para nós resistirmos os dias maus com a presença do Espírito Santo, com a presença do bendito e maravilhoso Espírito Santo de Deus. Isso é um conselho que Jesus deu a todos no momento oportuno de uma multidão. Quem tem sede, venha e beba da água da vida. Deus é água, Deus é vida. Deus que nos sustenta neste mundo.
com esperança. O Espírito Santo, ele tem muitas atividades. Ele é o Consolador. É o momento que estamos tristes de nossas vidas, abatidos, tristes, talvez muitas das vezes pela uma perca até de um ente querido. É Ele que vem nos consolar. É Ele que vem nos confortar, para que nós possamos prosseguir na fé com Deus. Não abandonando por conta de uma perca de um ente querido, ou por uma perca material, ou coisa parecida. Nada pode nos tirarmos da presença do Espírito Santo e vivermos com o Espírito Santo de Deus. Nós não somos completamente perfeitos, aí nós, uma natureza adâmica, mas o Espírito Santo, ele quer habitar em mim, quer habitar em você. Aleluia, Jesus. E ele nos dá um conselho para nós buscarmos, batermos na porta, pedirmos, porque também não é de qualquer jeito que nós viemos receber do Espírito Santo. É buscarmos. Quando se humilhamos a buscar isso, demonstramos a Deus que nós queremos de Deus. Aleluia. Nós precisamos do Espírito Santo. Quando buscamos só simplesmente coisas materiais, esquecemos da dádiva maravilhosa que é o Espírito Santo, vivemos de uma forma e de uma vida sem sentido. Porque esquecemos daquilo que é muito precioso, que é muito importante, que se torna em nós um privilégio para nós, ter o Espírito Santo de Deus. Porque Ele que nos traz o brilho de sua graça. Ele que nos traz o brilho de vivermos nessa terra. Como? Amigos do Espírito Santo. O Espírito Santo, a gente, quando lermos o Antigo Testamento, ele era dado de forma em medida. Mas a partir do momento que aquilo que Jesus falou em João 7, a partir do 37, sobre a água simbolizando o Espírito Santo, isso foi possível em Atos capítulo 2, no Pentecoste, outra festa anual que existia. E você entende muito bem que os discípulos, os 120 discípulos aproximadamente, receberam por quê? Porque eles insistiram em buscar. Eles bateram em buscar, eles bateram na porta de Deus, buscando do Espírito Santo, a qual Jesus tinha prometido, que eles não iam ficar só, mas que Deus rogaria ao Pai que enviaria outro Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Consolador, o nosso ajudador, aquele que nos faz obtermos vitória em nossa vida espiritual, aquele que nos faz menção, testificando com o nosso espírito que somos filhos de Deus por adoção, na pessoa bendita de Jesus. É Ele mesmo, o Espírito Santo, que nos leva a uma adoração a Deus, porque o mundo não o conhece, o mundo não adora, o sistema não conhece, não adora, mas nós que temos, reconhecemos, é Ele que nos faz nós gesticularmos com as nossas mãos. É Ele mesmo que faz nós abrir a nossa boca e falarmos do amor de Deus. É Ele que nos trouxe aqui nessa noite. É Ele que lhe trouxe aqui nessa noite para ouvir essa mensagem. Talvez não tenha nada dado certo para você. Talvez você tenha buscado, batido em muitas portas, buscando uma coisa ou outra. Mas no momento que você se debruçar a buscar o Espírito Santo, você talvez esquece até das outras coisas, que é inanimadas, que é superficial. E ela naturalmente vai chegar nas suas mãos, nas nossas mãos, ainda na presença do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz nós acalmarmos
tenha calma, porque te abate, ó minha alma. Aleluia. Espera em mim, diz o Senhor. Aleluia. Confia em mim, porque tudo mais eu farei. Então, naquele momento, se tornou possível o Espírito Santo da promessa de Deus na vida daqueles discípulos que buscavam no cenáculo a promessa. E o Espírito Santo, diz a palavra em Atos 2, compreenda-se aquele dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. O objetivo deles era buscar o Espírito Santo. Era buscar o Espírito Santo. E de repente a Bíblia diz, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. E repousou sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Louvado seja o nome do Senhor. Como é maravilhoso o teu Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus nos enche de uma forma que nós venhamos ter um gozo grande, tremendo, que do céu vem o batismo no Espírito Santo. Falando em línguas. O momento que você está na presença do Senhor, você fala a língua do céu. Que homens naturais não compreendem, como não compreendiam. Mas o Espírito Santo nos proporciona momentos maravilhosos para nós. Nos dá equilíbrio, dá esperança, paciência. Ele fala conosco, no momento que queremos pegar algum atalho, ele nos adverte. O momento que nós estamos esquecendo das promessas, da palavra do Senhor, ele vem para nos ensinar e nos mostrar. Aleluia, Jesus. E isso, irmãos, o Espírito Santo, Deus fez que Ezequiel tivesse uma visão de uma promessa maravilhosa, que justamente cumpriu também aqui em Atos capítulo 2, como também teve aquela de Joel capítulo 2. Mas Ezequiel 47, se eu não estou enganado, fala que Ezequiel tem uma visão de um rio saindo do templo. E Deus leva Ezequiel a esse rio e adentrar no rio. E quando Deus manda ele vir a entrar no rio, ele sente água nos joelhos, aleluia, ou melhor, nos artelhos, aleluia, nos tornozelos. Aleluia. Ele sente um pouquinho da água ali. Deus, como dá em abundância, o desejo de Deus, ele não se conforma em dar pouca coisa para nós, no que diz respeito à sua presença, o Espírito Santo. Ele quer colocar em nós de uma forma que venha extravasar, que venha transbordar. Aleluia. Glória a Deus. Ele manda Ezequiel adiantar-se ainda mais, andar mais alguns passos. E logo Ezequiel vai sentir água nos joelhos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso quer falar da dimensão que Deus quer levar a mim, quer levar a você no Espírito Santo. Está conformado com pouco que tem? Deus tem mais. Deus quer dar mais. Deus quer fazer mais. Aleluias. Deus conhece a sua particularidade. Deus conhece a sua vida, o que você tem buscado na madrugada, em seus momentos de horário oportuno, ele vai te dar. Vai chegar o avivamento, sim, na sua vida. Vai chegar o mover de Deus na sua vida. E ele mostrou a Ezequiel. E no momento que Ezequiel estava entrando ainda no rio, ele sente água nos joelhos. Deus manda ele mais adiante. Ele diz, Ezequiel, em outras palavras, eu tenho mais para lhe mostrar do meu espírito. A Bíblia diz que ele começa a sentir água agora nos ombros. Diácono Gil.
E ele sente água, parece que ele vai ter medo naquele momento de sentir água nos ombros, porque o rio é profundo. Aleluia. O rio é profundo, irmão. É um mistério de Deus. É muito profundo. As revelações do Espírito Santo é profundo para mim e para você. Talvez nós não suportaria. E Deus leva Ezequiel nessa revelação, nesta visão. Agora o momento não dá mais para andar. A Bíblia diz que agora tem que nadar, aleluia, neste rio. Não dá mais para andar, agora é a nado. Agora o que é que Deus quer de nós? Que nós viemos nadar no oceano, no rio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Espírito Santo é muito maravilhoso. Espírito Santo é lindo para nós, irmão. É um privilégio que nós, eu, você, viemos conservarmos essa intimidade. Eu sei que o momento é difícil. Eu sei que muitos estão como filho pródigo. Talvez saiu da presença de Deus. Talvez não sente mais. Mas você tem um desejo de ter o Espírito Santo, de ter a presença dele em sua vida. E isso se torna possível. Davi, no Salmo 51, quando anteriormente ele pega um atalho, ele faz a besteira que ele fez, porque como homem natural, aconteceu. Mas na sua oração no Salmo 51, é uma das coisas que ele pede a Deus. É que o Espírito Santo não se retirasse dele. Porque o Espírito Santo tornaria a ele a alegria da salvação. A alegria da salvação. A alegria de servir a ele. Quando o homem se arrepende, quando nós se arrependemos e ter entristecido o Espírito Santo, de termos rejeitado, relutado e colocado ele de lado, o amigo fiel, aquele que mora na minha e na sua casa, aleluia, ele pode estar até triste porque ele é um ser, tem sentimentos, mas ele está ali do lado. Talvez na sua casa, na minha casa, um recôndito da nossa casa, em algum lugar, esperando de mim, de você, um louvor, uma adoração. Esperando de nós buscarmos a ele e dizer: vem Espírito Santo, porque tu és bem-vindo aqui. Vem Espírito Santo, que tu és bem-vindo nesta casa. Tu és bem-vindo na minha família. Perdoa se falhei, se errei, se te entristeci. E a Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele é Deus. Ele é Deus. Ele tem um sentimento de amor profundo por mim e por você. Ele quer habitar em nós. Ele quer habitar de uma maneira abundante, como ele mostrou a Ezequiel. Agora nada no oceano do Espírito. Nada. Porque as revelações são tremendas, são grandes. Os mistérios são grandes. Poderia eu falar do Espírito Santo de uma forma extremamente teológica, porque cabe. Como sendo ele a terceira pessoa da Trindade, sendo ele o Consolador, sendo ele o nosso instrutor, que nos ensina, que nos faz se policiarmos. Poderíamos entrarmos aqui de uma dimensão, falar do Espírito Santo, chamado Paracletos, e por aí vai, mas nós queremos aqui atribuir, chamar a sua atenção, contribuir nessa noite, chamando a sua e a minha atenção, para mergulharmos no Espírito Santo de Deus. Aleluia.